Comida gordurosa, fumo e falta de atividade física são os principais fatores de risco para as doenças cardíacas. E disso seu Antônio entende bem. Toda vida eu gostei de uma gordurinha, um torresminho, né? A alimentação era um cafezinho, uma Coca-Cola, era isso, e cigarro. Mas a vida nada saudável resultou em um infarto e ele teve de ser levado às pressas ao hospital. Me medicaram lá e tal, fiquei em observação. Então de lá mesmo eu já fui procurar o cardiologista, né? Contei para a história, onde ele já mandou fazer o exame imediato. Onde eu fui fazer o cateterismo, né? E constatou que eu tenho uma artéria toda entupida e outra 45. Além da angina, causada pelo entupimento das artérias, seu Antônio também descobriu outro problema. E o médico alertou sobre os riscos da vida que ele levava. Depois que eu fiz o cateterismo, através de outros exames, constatou que eu tenho um aneurisma na aorta. Um estudo feito pelo Ibope revelou que cerca de 85% dos brasileiros afirmam que se preocupam com a saúde cardíaca. Porém, a maioria deles se descuida quando o assunto é a alimentação. Este é o caso de Daniele, que quando assustou tinha engordado 18 quilos. Eu viajava muito a trabalho. E aí em hotel, e a gente comia muito em restaurante, e era muito fácil exagerar na quantidade. Durante essas viagens, eu tinha um uniforme que a empresa fornecia, e a numeração feminina maior era o manequim 42. E aí o 42 deixou de servir. Em uma ida ao médico, descobriu que o sobrepeso foi o principal fator para o aumento da pressão e do colesterol. Foi num check-up anual e o meu médico sempre solicita hemograma completo. Quando saiu o resultado, eu vi que eu já estava na taxa limítrofe de colesterol. Mesmo com casos de doença na família, Daniele se achava muito nova para ter algum problema. Minha família toda tem uma predisposição genética muito grande. Eu sempre lembrava muito a questão da idade. Eu sou muito jovem, isso só acontece com gente velha. Sebastião também não se preocupava com a saúde e achava que levava uma vida saudável. Eu era atleta, praticava ginástica de solo, corridas, e eu comecei a fumar uns 30 e poucos anos que eu comecei a fumar. O tabaco, porém, se mostrou um grande inimigo. Eu fui passear na Serra da Piedade com a minha mulher, a Yara, e lá eu andei 150 metros e deu uma arritmia tão forte que eu cheguei quase a cair. Foi quando decidiu que iria parar de fumar. Então eu senti que, através dos exames que foram feitos, que o meu coração estava sendo afetado pelo fumo. E resolvi parar de vez e não sinto falta, não sinto necessidade, não sinto nada. Agora, Sebastião sabe os riscos que corre e não abusa mais. A gente viu aí, doutor, casos reais, né, do que realmente tem acontecido com a população brasileira. E a gente tem muitas perguntas. As perguntas desde as doenças, o que elas realmente, o que é um infarto, o que é angina, a diferença dos dois. O que ela causa e também, vamos começar por esses. O infarto e a angina, quais são as diferenças de o que literalmente acontece no coração? Se o coração foi feito para bombar o sangue para o corpo inteiro, o que acontece com o coração quando tem um infarto ou angina? Sim. Pergunta muito interessante e que gera muita dúvida na população toda, né? A angina, ela é dividida basicamente em dois tipos, a angina estável e a angina instável. A angina, o que é, a priori? A angina é a dor no peito. O que é a angina, então? A angina é um sinal que o coração está dando ao paciente que provavelmente pode ter alguma artéria coronária, as quais irrigam o músculo cardíaco, pode ter alguma artéria coronária entupida. Então, a angina é a dor no peito, dor no peito secundária, é esse possível entupimento das artérias coronárias. Alguma coisa não está funcionando bem. Isso, a angina não é infarto, mas a angina, tendo angina, isso. Aí a angina estável, igual eu falei, é a angina que ela não aparece em repouso, ela aparece quando
o paciente sobe uma escada, fica nervoso, porque aumenta a demanda do coração. Essa é a estável, que é do esforço. Sim. Teve dor, parou de fazer esforço, ficou calmo, parou a dor. Ela não leva à morte, então, ao óbito? Não, a angina não. Agora, a angina instável é aquela angina considerada, logicamente, um pouco mais grave, porque é uma angina que não depende do esforço. Ela dura um pouco mais de tempo, por volta de 20 minutos, e não depende do esforço. O paciente tem uma dor sentado, por exemplo, tomando café. Isso significa que pode ter um acometimento coronariano de entupimento mais importante. Agora, o que é o infarto? Um infarto é quando o paciente já teve essa angina estável ou instável, ou até mesmo não teve. Então, o que é o infarto? O infarto é quando definitivamente essas artérias coronárias que eu citei previamente entupiram num determinado momento, que a gente chama de trombose intracoronariana, que é um coágulo, né? Um trombo, um coágulo dentro de alguma das artérias que irrigam o coração. Que atrapalhou a irrigação, isso. então. Então, o infarto é isso, o entupimento definitivo naquele momento, lógico, depois sem tratamento, de alguma artéria que está irrigando o coração. Depois eu quero contar um caso concreto, porque são alertas. Você quer? Então tá, então eu vou fazer uma pergunta, ela vai contar o caso. Eu esqueci a pergunta. Então quer que eu conte o caso? Isso, conta o caso e eu vou falar a pergunta. Eu vou contar um caso. Ah, não, já lembrei. Geneticamente, por exemplo, um pai que teve infarto, um avô que teve infarto, isso vai acarretar numa pessoa, precisa ter mais cuidados por isso ou não? Isso é uma questão de como se vive. Sim, Luciano, essa pergunta sua também é muito importante. A genética, a hereditariedade na doença coronariana, ela está já comprovadamente infundida no caso. Então, pai, mãe que teve infarto, o filho tem que ficar mais com cuidado ainda, porque a chance dele vir a ter um infarto um dia é bem maior. E também, logicamente, aliado à alimentação, tabagismo, obesidade, estresse, hipertensão e o diabetes, aí potencializa mais ainda. Tanto que durante a anamnese é a conversa que você tem com o paciente no consultório, o cardiologista ele não pode deixar de perguntar isso. Seu pai teve infarto? Sua mãe teve infarto? Se sim, o cardiologista tem que ficar de olho nesse paciente e passar para o paciente que a chance dele ter um infarto é bem maior. Tá? Eu fiquei pensando, até na hora que a gente estava assistindo a matéria, eu lembrei de um caso com o meu pai que aconteceu. Às vezes a pessoa vive a vida do jeito que ela quer, né? Ela come tudo que ela quer, faz todas as vontades dela e às vezes pode chegar a um ponto onde não tem mais solução. Sim. E no caso do meu pai, ele chegou a sentir uma dor, a dor foi mais forte e ele chegou aí ao hospital. Quando ele chegou lá, ele descobriu que ele havia tido 3 infartos, só que ele não havia sentido dor. Por ele ser diabético, ele não sentiu dor. Nesse caso, ele não podia nem mais operar, porque se ele operasse, ele morreria no bloco cirúrgico. Então, foi um tratamento, foi com remédio. Explica porque, às vezes, a pessoa... E a partir daí, ele teve um choque. Ele mudou os hábitos todos dele, né? Fez dieta, começou a comer direitinho, mas ele só conseguiu ter mais uns 3, 4 anos de vida. E ele depois chegou a ter um infarto fulminante e faleceu. Então, eu acho que só podia falar, porque às vezes a gente vive a vida do jeito que a gente quer e quando a gente chega no médico, a situação está muito precária. Precária, com certeza. Até para os diabéticos tomarem mais cuidado do que as outras pessoas. E se tem também outros, também pode tomar cuidado. Então, Carolina, o seguinte, os diabéticos têm que ficar ainda mais atentos à questão do infarto. Por quê? Porque a hiperglicemia, porque a glicose ela não tem que ficar no sangue. A glicose ela é feita para ir para o sangue e ir para dentro da célula, porque quem precisa de glicose não é o sangue, são as células. Tá? No caso do seu pai, Luciana, muito provavelmente seu pai desenvolveu uma doença secundária ao diabetes, chama neuropatia diabética. Tá? Não só o coração, mas como todos os órgãos do corpo humano são inervados por nervos, os quais emitem sensações de dor, né? Então, muito provavelmente, o seu pai tinha diabetes, teve essa neuropatia diabética, que é a autodestruição da inervação
dos nervos que inervam, no caso, o coração, né? E como o nervo, um dos principais ações do nervo é transmitir a dor ao paciente, seu pai teve esses outros 3 infartos e não percebeu a dor porque o diabetes, causando a neuropatia diabética, pode ter destruído esses nervos que mostram para o paciente que ele está tendo dor e seu pai não teve a dor. E no caso do seu pai, o infarto foi fulminante, que você falou, né? Isso até quando ele estava vivendo um período de muita pressão. Sim. E isso faz com que o açúcar no sangue ele aumente? Como que funciona isso? Muito. Porque eu acho que é bom a gente esclarecer. É muito fácil, essa explicação é muito fácil. É o seguinte, Carolina, todos os seres humanos que estão passando por pressão psicológica, pressão no trabalho, no relacionamento e tudo mais, eles ativam um sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema nervoso, ele libera 24 horas por dia adrenalina e noradrenalina. A adrenalina no coração aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Então, todo paciente que é coronariopata, que tem alguma artéria do coração entupida, o aumento da frequência cardíaca, para ele, é maléfico. Por isso que todo coronariopata toma um remedinho para baixar a frequência cardíaca. E a noradrenalina, que também é liberada em pacientes nervosos e ansiosos, aumentam muito a pressão, porque a noradrenalina causa uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Imagina uma mangueira sendo constrita, sendo apertada, então a pressão vai aumentar. Então, todos os pacientes estressados e ansiosos, a propensão para infarto dobra, triplica, porque por causa do aumento da liberação contínua de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. E quem tem pressão alta também, porque muitas pessoas novas apresentam a pressão alta. A pressão alta também é um risco, indica um risco ao infarto. Sim, Luciana, a hipertensão, que é a pressão alta, né, da forma informal de dizer, está sendo hoje em dia a doença mais prevalente na cardiologia. Sempre foi e continua sendo e está piorando. Por que ela leva ao infarto? Porque a pressão alta, para começar, ela é cardiotóxica primária. Ela faz com o coração vai ter que trabalhar mais para poder mandar o sangue para o corpo com uma pressão alta. Outra coisa, a hipertensão, ela leva a um processo de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? O depósito, o aumento do depósito de gordura em todas as artérias do corpo humano. Então, com esse aumento desse depósito da gordura, a artéria vai fechando. No caso, se fechar no cérebro, você tem um AVC. Se fechar no coração, você tem um infarto. Então, hipertensão arterial é fator primário para a doença arterial coronariana, no caso, infarto, tá? Isso aí. Então, essas foram as dicas para você de casa. Passe isso para sua família, para alguém da sua família, para os seus amigos. Lembrando que nossas matérias, nossas reportagens, entrevistas sempre vão para o site. Então, você pode acessar lá depois, indicar essa entrevista para alguém, porque esses cuidados são muito necessários, né? Aliás, deixa eu até reforçar aqui, Luciana, porque certa vez eu vi uma senhora, amiga pessoal da família, dizendo para o marido, olha, você tem essa probabilidade a ter o infarto, porque foi diagnosticado que ele tinha que ter alguns cuidados extras com o coração. E você está comendo de uma maneira desregulada. Então, você está dizendo para você mesmo que você não se ama e nem a mim que você me ama, porque se você tiver um infarto, quem vai ter que cuidar de você sou eu. Então, além de tudo isso, você... É grande verdade, eu falei isso com muita frieza. Vai sofrer com a perda, né? Então, você que está assistindo aí, que você realmente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, simplesmente por quê? Porque nós nos amamos e também por causa da família que acaba com a família, podem deixar sequelas também, né? Sequelas muito sérias. Sim. Que aí você vai ficar, pode às vezes até vegetar, não sei o tipo de sequela às vezes que pode ter. Mas acho que realmente você pode não ter uma qualidade de vida a qual você deseja ter. Com certeza. Com certeza. E a gente quer te agradecer, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito esclarecedor, realmente esclareceu nossas dúvidas e é importante a gente informar a população sobre esses riscos, porque com a saúde não se brinca. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês, volta mais, porque tem muito mais dúvidas ainda, né? E é sempre bom falar sobre saúde.